Boa tarde, querido pastor Jonas Madureira. Uma Boa tarde, alegria, Vinícius. Um prazer. uma alegria ter aqui conosco. Nós estamos aqui fazendo a gravação dessa entrevista, aproveitando a oportunidade da nossa 38ª Conferência Fiel Pastores e Líderes, onde estamos tratando o tema sobre adoração, né? E eu aproveitei que o pastor Jonas estava aqui para fazer essa entrevista e perguntar sobre um assunto que gira em torno da adoração, né? Que é o assunto da música. Nós temos tratado aqui nessa conferência sobre a liturgia, sobre o momento do culto, e a música sempre está ali presente, mas a música faz parte da nossa vida também, fora da igreja. E uma dúvida que eu tenho, pastor, que eu acredito que seja a dúvida dos nossos, de quem nos assiste, né? É a respeito de como um cristão pode trabalhar com música sem ser necessariamente no âmbito da igreja. Muitas pessoas têm as suas profissões, são engenheiros, médicos, professores, e ao conhecerem a Cristo, serem salvos por Jesus, elas continuam sendo engenheiros, continuam sendo médicos, continuam sendo professores. E ninguém vê nenhum problema nisso. Mas parece que com um músico é diferente. Então, quando alguém trabalha com música e ela vem a conhecer ao Senhor Jesus, ela é encorajada a agora fazer música gospel, a fazer música cristã, e o meio musical é bem mal visto, como sendo algo do mundo, diferente dos outros meios profissionais. Então eu queria saber do senhor qual a sua opinião, e como o senhor fundamenta a sua opinião sobre como o cristão poderia, ou se é que ele poderia, continuar trabalhando com música sem ser necessariamente no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja. Bom, Vinícius, você me dá a oportunidade de esclarecer até alguns pontos do que eu penso, inclusive a partir da pergunta que você fez, né? Eu acho que a gente primeiro precisa partir da base, que é entender a música como um fenômeno que não é determinado pelo ambiente apenas dos crentes regenerados. Esse é um primeiro ponto importante. A música, ela está no mundo como o sol está no mundo. O sol brilha sobre todos os seres humanos. A música também ela opera como um fenômeno que envolve todos os seres humanos. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é o fenômeno mesmo da música. E, em segundo lugar, além de ser um fenômeno, a música também ela é uma arte. E eu preciso dizer isso porque há que se perguntar se o passarinho, quando canta, ele faz arte, ou se aquilo que ele produz é um mero som. Porque o que se pressupõe com a arte, obviamente, não é só alguma composição intuitiva meramente, mas alguma técnica. E então a técnica ela pressupõe racionalidade, pressupõe reflexão, pressupõe, portanto, uma abordagem que precede a mera intuição. Um passarinho canta por natureza, mas eu não vou tocar um saxofone por natureza. Entende? Então, uma coisa é aquilo que os gregos chamam por physis, por natureza. O passarinho canta por natureza. Mas eu não posso tocar piano por natureza, eu toco piano por técnica, por arte. Então eu tenho que desenvolver isso, isso não está dado. Então os seres humanos têm essa capacidade, de, por meio de técnicas, manipular aqueles elementos que constituem a vida como um todo. Deixa eu te dar um outro exemplo para você pensar comigo o que eu estou te dizendo. Você poderia... Bom, deixa eu começar com a gororoba. Você sabe o que é uma gororoba, né? Sim, sim. Definição de gororoba. É uma comida gostosa, mas horrorosa, que parece intragável, mas que é gostoso. É um mexidão. É um mexidão, uma coisa que você... Cara, o negócio pode ser tão feio, tão horroroso, que você fala, cara, como é que come isso? Mas, de repente, o negócio ficou bom. Pronto. Agora, observe. E alimenta. E a pessoa se satisfaz. Ok, cumpre a sua necessidade. Agora, você já parou para pensar que a gente não precisaria enfeitar a nossa mesa de jantar,
a gente não precisaria combinar os pratos com cores, não é? Fazer combinações a fim de o prato ficar belo. Ou seja, a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos. Uhum. Não é? A gente aprecia. Então a beleza de um jantar, a beleza de um prato, tanto é assim que a gente se frustra quando a gente olha para um prato muito bonito, mas o gosto é ruim. Ou para aqueles que, como eu, não gostam de culinária francesa porque é muito pequena. Ah, é muito pouco. Mas enfim, tem uma estética ali. Então, eu estou querendo dizer que com a música acontece a mesma coisa. A música ela também demanda uma técnica e que responde não apenas à nossa necessidade, não é? Ela também trabalha com a nossa percepção, com a nossa sensibilidade estética, sensibilidade que diz respeito à nossa necessidade por beleza. Bom, aí a gente chega na questão que você está levantando, que é a questão da música e a igreja. A igreja, quando ela se apropria da música, né, ela se apropria, obviamente, de uma técnica. Não é? Os pianistas, organistas, mesmo os corais que a gente faz, etc. Você tem uma técnica, as pessoas não nascem fazendo vozes de barítono, tenor, assim, por natureza, elas treinam aquilo. Não é? Então, as pessoas precisam ser treinadas para alcançar aquilo tudo. Então, a música na igreja, como em qualquer outra circunstância, ela é trabalhada também com base em técnica. Só que não é assim sempre, não é sempre assim. Não é? Porque a igreja ela não canta e ela não traz para o seu culto público o canto congregacional, não é, como uma mera performance. E aqui eu preciso fazer uma segunda distinção, que essa é importante em relação aos músicos que não tocam em contextos litúrgicos, como por exemplo do culto público. Quando você vai a um show, seja lá um show de jazz, ou você vai assistir, né, uma sinfonia, vai ouvir uma ópera e etc. Óbvio que o que você tem em mente ali é a performance. Você quer ver aquele músico tão famoso com a performance dele no piano. Entende? Você quer ver, puxa vida, como é que ele vai pôr o sentimento dele ali? E quando você vai apreciar o músico que vai tocar naquele dia, óbvio que ele vai tocar uma obra, um Rachmaninoff, que vários outros pianistas já tocaram. Entende? Mas o Nelson Freire, quando toca o Rachmaninoff, ou quando tocava, porque já não está mais entre nós, quando tocava, ele tocava de um jeito diferente. Então você não quer só ver o Rachmaninoff, você quer ver o Rachmaninoff na performance do Nelson Freire. Isso acontece com vários outros músicos. Os músicos, eles colocam as suas ênfases, a sua linguagem nas obras. Então hoje, quando você vai assistir ou desfrutar de uma peça musical e etc., você, óbvio, não quer ver aquele compositor tocando e fazendo a execução da obra. Você quer ver aquela obra, porque eles já não vivem mais, você quer ver ela na performance dos outros músicos. Então, a centralidade da musicalidade fora do contexto litúrgico é a performance. Bom, terceiro e último ponto. Por que é diferente o ambiente da igreja? Porque o músico da igreja, embora ele use técnica, todo o trabalho dele é antiperformático. Quando eu digo antiperformático, não estou dizendo que não é técnico. Eu estou dizendo que o registro do músico muda. Porque as pessoas não vão à igreja para ouvir a performance do pianista tal executando, não é, um determinado hino da igreja. Não quer ir ver, tem um naipe de violinos, eu quero ver aquele naipe, aquela composição ali tocando na igreja naquele dia. Eu quero ver aquela banda tocando. Entende? Não seria esse, ou não deveria ser esse o ponto. Os músicos, eu tendo a entender, e eu trabalho isso com a música na minha igreja, os músicos na minha igreja dessa forma. O trabalho musical na igreja é um trabalho diaconal. O músico, ele opera como um holofote, Vinícius. Entende? Quando você vai para uma exibição num teatro, para ouvir uma performance de um pianista, os holofotes estão virados para ele. É a performance dele que interessa para a gente. E não há nenhum problema nisso. E não há, óbvio, não há nenhum problema com isso. Porque a esfera cultural é outra. É uma outra cultura, é um outro ambiente, é um outro mundo. Mas quando a gente está no ambiente da congregação, no culto,
toda performance musical é antiperformática, porque ela deve funcionar como um holofote que ilumina as vozes da igreja, que ilumina a igreja. Agora, a beleza disso é quando a igreja, percebendo o trabalho antiperformático do músico, ela também se torna antiperformática. Ela não está preocupada ali, não é, com fazer nada que possa ser tão performático que as pessoas olhem para a igreja. Não, ela também desaparece, porque ela também entra nessa dança diaconal, não é, da exibição do evangelho. Então, tudo concorre para que o evangelho seja cantado, para que o evangelho seja visível, seja exibido. Então, é aí que eu acho que há uma diferença enorme entre o músico que atua na igreja e o músico que atua fora da igreja. O músico que atua fora da igreja, Vinícius, ele pode tocar música sacra, como pode tocar música profana, e mesmo assim não ser apto para tocar na igreja. Porque tocar na igreja é uma outra natureza. Ou seja, eu estou tentando mostrar que a igreja não é o lugar do gospel. O lugar do gospel também pode ser um lugar profano, por incrível que pareça o que eu estou dizendo agora. Alguns irmãos podem achar bastante esquisito o que eu estou dizendo. Mas é porque a gente pode, e não há nada de errado com isso. Por profano, o senhor quer dizer não necessariamente Aquilo que não é pecaminoso, sacro. mas Aquilo aquilo que não é sacro. não é na igreja, Isso, não é que no é culto. ordinário. Sim, é comum. O que é comum. Entendi. Então, é nesse sentido que eu entendo que não tem nenhum problema se uma igreja tem jovens ali cristãos que montaram uma banda super legal, seja de jazz, seja de música gospel. Entende? Sim. As duas vão ser performáticas e não tem nenhum problema. Eles não podem ser antiperformáticos. Pelo contrário, é aí que eles têm que ser performáticos mesmos. Porque eles estão oferecendo uma obra. Então, a obra não precisa de justificativa. As pessoas vão por causa daquela obra, já dizia Huckmacher, né? Então, o objeto é a própria obra. Agora, no contexto cultico, a gente precisa perceber que a técnica está ali, mas a esfera mudou. Então são esferas de cultura, não é? Então são esferas no contexto da vida que precisam ser respeitadas. E quando a gente não respeita, aí você pode ter um músico extremamente virtuoso, mas se ele é super performático, ele não cumpre a função diaconal. Por isso, às vezes, é melhor alguém com não muita técnica, mas que seja discreto o suficiente para não ser percebido, mas justamente cumprir o seu papel ali, do que você ter um exímio músico que é performático e que tira todo o foco da exibição do evangelho para a exibição da sua própria performance. Sim. Então, não teria problema algum de um cristão, ou alguém que já trabalhava com música antes de ser salvo por Cristo, continuar trabalhando com música, por exemplo, tocando em casamentos, tocando em restaurantes, em barzinhos, em concertos musicais. Não haveria nenhum problema. Se haveria algum problema, qual seria o limite para isso, para que ele continue vivendo em piedade, mas fazendo música, não necessariamente no culto da igreja? Isso também é muito interessante, porque tem um senão aí. E isso não vale só para o não crente que se torna crente e que quer tocar e que precisa, porque é profissional da música, e vai tocar nos bailes e etc. Isso poderia acontecer também com um crente. Por que não? Alguém que cresce na igreja, que desenvolve a música, não pode também se tornar um grande musicista? Entende? Se ele toca, por exemplo, se ele se ele desenvolve uma performance musical mais pro jazz, como é que ele vai fazer isso no culto? Não dá para fazer no culto. O jazz com culto é uma coisa complicada, não por causa da possibilidade, porque as pessoas perguntam, é possível? Eu vou dizer, claro que é possível, mas é bíblico. Aí a pergunta é, por que é bíblico? Entra aqui. Por causa da congregação. Entende? E o jazz é muito sofisticado. Como é que uma congregação vai conseguir cumprir o falar um ao outro em cânticos espirituais numa composição com tantas notas dissonantes, né? Então, e por isso que eu não tenho nenhum problema. O jovenzinho que está lá na igreja estudando piano, mas ele gosta de jazz, não tem nenhum problema, ele é crente.
Veja, ele tem uma aptidão para música. Ele pode se tornar um jazzista. E não tem nada de errado de ele tocar jazz, seja no ambiente de de bares e as pessoas onde as pessoas fazem refeições, não é? Onde a música Pubs. ela é uma música Uhum, ambiente, não é? Ou fazer shows mesmo de exibição da sua própria uhum, arte. Nada de errado com isso. Agora, qual é o senão? A profissão musical é como qualquer profissão, Vinícius. Entende? Se eu sou um médico, se eu sou um engenheiro, se eu sou um advogado, hoje a gente lida muito com uma coisa chamada compliance. Né? As uhum. empresas lidam com isso de uma maneira, aliás, fundamental. Não é? Porque são marcas de inibição da corrupção numa empresa, etc. Isso mostra que se a gente trabalha esses princípios éticos numa empresa, desde os cargos mais altos até os mais baixos, você garante uma segurança ética, uma erradicação, não é, da corrupção no contexto que a gente vive, que é um contexto horroroso do ponto de vista da corrupção. Então, isso significa que um cristão que também vai lidar com problemas éticos no seu trabalho, com roubo, com dinheiro, com levar vantagem, ele vai ter que pensar duas vezes se ele vai continuar nesse emprego ou não. A mesma coisa, de repente, você tem um não cristão que tocava num determinado contexto que é muito inadequado, porque o Uhum. ambiente é totalmente anticristão, é um ambiente totalmente nocivo à Hostil à fé, fé cristã. hostil à fé e que faz o mal para as pessoas, inclusive. Aí é uma questão ética dele. Ali é como se você estivesse numa empresa em que você descobre todas as maracutaias, tudo que está de errado, e você é conivente com aquilo. Então, entende? Os mesmos princípios éticos que colocam uma pessoa numa tensão ética, numa empresa, num partido político, num cargo público, são aquelas que podem colocar um musicista Sim. no seu contexto musical. É que a arte, a música, ela tende a ser mais ah, eh, demonizada pelos cristãos, né? A famosa distinção entre música de Deus e música do mundo, né? Uhum, Então, por conta dessa nossa cultura, esse nosso dualismo, né, que nós fazemos, muitas pessoas nem conseguem imaginar alguém fazendo música que não dentro da igreja, uhum. né? E acho que esse é o nosso grande desafio. E, por outro lado, a gente tem no contexto dos músicos, o músico ele tem um jeito de pensar, as pessoas não entendem isso, não é? O músico ele pensa de uma maneira diferente, ele tem categorias diferentes para pensar a musicalidade, para pensar. E é por isso que boa parte dos pastores que de maneira irrefletida acham que simplesmente contratando músicos bons para fazer parte da música na igreja vai resolver o problema do louvor, essas coisas todas na igreja, ele não está percebendo que existe uma questão até do pensamento, da forma de pensar, entende? E eu tenho para mim, Vinícius, que boa parte, e aí isso se estende, viu, Vinícius? Não é só Uhum, para os músicos, se estende para artistas de todo gênero, pintores, escultores, não é, atores, enfim, romancistas. Pensa em todas as artes uhum, possíveis que existe uma expressão pública e que sejam cristãos. Eu acho que a gente tem um discipulado muito pobre, não é, com essa classe na uhum, igreja. Por quê? O nosso discipulado, e essa é a minha grande luta, mesmo no lugar onde eu trabalho, onde eu invisto meu tempo, que é a minha igreja local, não é? Mostrar que às vezes a gente tem um discipulado gnóstico. O discipulado gnóstico é um discipulado estritamente racional. Ele só entende a linguagem racional. Mas a música é uma outra linguagem. Não estou dizendo que ela não é uma linguagem racional, mas ela opera com outras combinações. Ela opera de uma maneira diferente. A música se comunica, e quem é músico sabe que você consegue colocar em sons, linguagens e conceitos, ideias que você jamais consegue colocar em palavras, mas você coloca em arranjos, você coloca em cenas. Não é? Então, cenas musicais estou me referindo. Então, eu penso que é nesse sentido que a gente precisa discipular o coração dos músicos, no sentido de eles entenderem o evangelho, na beleza da manifestação do evangelho. O problema é que muitos de nós desprezamos as diversas linguagens em que o evangelho pode ser expresso. E aí a gente perde de vista maneiras diferentes
de comunicar o evangelho. Veja, eu estou te falando isso, mas imagine, esse é um desafio, por exemplo, para quem de repente acabou pensando num dia, por que a gente não transforma a capelania em hospitais psiquiátricos como um ambiente também de evangelização? Porque talvez a gente chegou ao ponto de acreditar que as pessoas que não têm uma lógica capaz de entender o evangelho como a gente entende, de uma maneira cartesiana, elas não poderiam jamais ouvir o evangelho. Mas o evangelho não se reduz a categorias cartesianas de apresentação do evangelho. Então, por isso que a gente precisa, de alguma forma, penso eu, repensar a comunicação do evangelho. Repensar a comunicação do evangelho não é repensar o evangelho. Repensar a comunicação do evangelho não é tornar o evangelho palatável. Repensar a comunicação do evangelho é manifestação do testemunho fiel do evangelho, respeitando contextos e usando todas as formas, os instrumentos que Deus nos permite usar para proclamar o evangelho. Perfeito, pastor. Então, baseado nisso que o senhor falou, para a gente ser um pouco mais prático e até numa questão pastoral, o senhor citou o jazz e imagino que talvez esse não seja um estilo musical com tanta dificuldade assim para um cristão, né? Somente por ele ser mais instrumental. Mas digamos que um jovem roqueiro, né? Não que eu tenha algo contra o rock, eu gosto muito de rock, eu escuto, mas um jovem roqueiro que tocava, tem uma banda de rock com um som super pesado, com letras um tanto quanto ofensivas, né, à fé cristã. Ele vem a conhecer a Jesus Cristo e aparece lá na sua igreja e confessa a Cristo e diz que quer ser membro dessa igreja e viver a vida cristã. Como, de maneira geral, claro, o senhor trataria, pastorearia o coração dele e as decisões que ele vai precisar tomar numa situação como essa? Eu digo sempre para ele e diria o que eu diria para todos os jovens da nossa igreja, né? Olha, vocês podem ir para o show que vocês quiserem ir assistir o show. Só não queiram fazer da igreja um lugar de show. Se você veio aqui, não emule aquilo que você quer lá. Porque essa foi a sedução das nossas igrejas, sobretudo no final da década de 90. Como a gente emula o show lá fora para aqui para dentro. Meu irmão, eu já vi tanta versão evangélica de música, como acontecia no passado. Boa parte dos nossos hinos, agora tem que falar, né? Boa parte dos nossos hinos que estão no inário são versões de músicas populares, né? Então, às vezes, o que acontece com o jovem na igreja, principalmente que gosta de uma música diferenciada e etc., e que é diferente da música sacra, diferente da música congregacional, vou me sentir atraído na igreja só se tiver uma música que tenha mais ou menos o meu estilo, né? E aí é que eu acho que existe uma situação que a gente pode ensinar, não só a juventude, mas as pessoas que estão indo na igreja. Não é de que a gente pode, não há nada de errado a gente ouvir um bom som, de ouvir uma boa banda, seja de rock, seja de pop, punk rock, seja lá o que for, não é? E que você consiga perceber ali, não é, a beleza da criação de Deus, mesmo que não sejam cristãos que estejam tocando e fazendo a sua performance, mas tem ali, não é, os dados, não é, de um padrão que não afronta o evangelho e que você é capaz de apreciar aquilo ali. E mesmo aquelas notas soturnas, aqueles eventos nas músicas que parecem contradizer, mas que revelam o coração do homem pecaminoso, eles estão ali para você confirmar: olha, Senhor, ele jamais poderia chegar ao que eu penso, porque essa música é feita por um ímpio, ok, e etc. Mas o que você vai encontrar ali, você nunca vai encontrar aqui. É muito difícil a banda de uma igreja ou os músicos de uma igreja fazer o que o John Mayer faz no palco. Então, aquilo que ele está fazendo lá, os jovens têm que procurar lá. Mas eu duvido muito que o John Mayer consiga fazer num estádio aquilo que uma igreja local com 60 pessoas conseguem fazer com violão ou às vezes a capela quando cantam juntas. Então, é disso que eu estou falando. Aquilo que a gente faz numa igreja,
quando a gente canta numa assembleia, sabe, na congregação dos santos, não pode ser mimetizado por absolutamente nenhuma banda fora do contexto da igreja. Ou seja, aquilo que a gente precisa fazer na igreja é justamente aquilo que nenhuma banda fora da igreja vai conseguir fazer. E aquilo que as outras bandas conseguem fazer e que serve para o nosso deleite, que a gente aproveite com sabedoria, porque as pessoas não querem a sabedoria, o que as pessoas querem, Vinícius, é isso. Isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. As pessoas querem, elas não querem pensar, elas não querem trabalhar prudência, elas não querem trabalhar sabedoria. Elas não querem dizer, não, calma, vamos avaliar. Não é assim que se pensa. As pessoas, elas são muito, quando elas são preto no branco, assim, sabe? Sem pensar. Pensamento binário, né? Muito. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo a possibilidade da prudência, da sabedoria. A gente tem que ensinar prudência na igreja, sabedoria na igreja. Entende? As coisas não podem ser resolvidas assim, não é? Assim, não, certo, errado, quando elas não podem estar sempre numa frequência de certo, numa frequência de sempre errado. Há contextos. E a gente precisa ensinar nossos jovens a ter sabedoria. E às vezes a sabedoria vem com a gente que refletiu e viu que não está certo, dizer, não vai, está errado. Esse lugar não é um lugar apropriado para você. Não tem nada demais você ir. Vai, curta, isso é importante. É um deleite. Então, saber conduzir isso, eu acho que é uma sabedoria que também tem faltado na nossa liderança, que prefere simplesmente despejar normas. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Essa é uma mentalidade que fomenta o legalismo, não é? E eu acho que a gente precisa descobrir o evangelho. E quando a gente descobre de fato o evangelho, os nossos jovens, eles mesmos serão capazes de perceber a angústia, a falta do evangelho. E eles mesmos percebem isso. Então, no fundo, Vinícius, a pergunta é se a gente continua discipulando ou não a nossa igreja. Sim, exatamente. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, respondendo a essa complexidade, né? Mas espero que tenha ficado bem claro a todos que, assim como em todas as profissões nós teremos desafios éticos, precisaremos repensar a nossa vida, o cotidiano de tudo, as decisões que precisamos tomar no âmbito profissional. Com o músico não seria diferente, né? Como o senhor disse, nós precisamos preferir a prudência e a sabedoria, tudo à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Agradeço, Vinícius.